Realmente não gosto da minha família. Sei que sou horrível, mas simplesmente nunca me dei bem com meus pais e, na verdade, nunca me dei bem com ninguém da minha família. Éramos pessoas muito diferentes, com ideologias muito diferentes. Por essas questões, e outras que não vale a pena recalcar neste momento, me mudei aos 18 anos. Já se passaram quase 10 anos desde então, por isso decidi, após meses de reflexão, tentar reavivar essa relação defeituosa com eles. Agora que sou adulto, a maturidade dos anos, as experiências de vida e, sobretudo, esses últimos meses de reflexão mencionados anteriormente, me fizeram perceber algo que antes não era capaz de compreender. Apesar das diferenças que possamos ter em política, religião, costumes ou formas de ver a vida, essas não deveriam ser obstáculos suficientes para me impedir de ter uma boa e respeitosa relação com quem compartilha meu sangue. Quem sabe, talvez até possamos chegar a nos amar apesar de tudo. Afinal de contas, família é família, e tenho a sorte de ter uma. Este último 3 de agosto foi meu primeiro aniversário na minha cidade natal, desde que me afastei aos 18 anos. E lhes asseguro que foi toda uma experiência. Meus pais decidiram me fazer uma festa surpresa de aniversário, algo com o qual nunca me senti muito à vontade. Claro que aprecio o gesto, mas surpresas nunca foram minha praia. Nesta ocasião, meus pais decidiram convidar toda a família. Muitas das minhas tias, tios e primos que eu não via há mais de 10 anos compareceram ao evento. Fiquei mais surpreso com a presença na festa do que com a surpresa em si. Depois do choque inicial, tentei relaxar. Eu vinha com certo impulso e predisposição, por isso não me custou muito deixar de lado meus pensamentos mais pessimistas. Então, como um mosquito decidido a picar, me atrevi a ir em frente e aproveitar. Foi agradável poder conversar com uma família que não via há muitos anos. Falamos sobre trabalho, futebol e a vida. Estava ficando claro para mim que só precisava crescer e me afastar por um tempo para passar um bom momento com essa gente. Não posso ignorar que as coisas ficaram um pouco estranhas quando falei com minha tia-avó Ângela. Ela era uma das poucas tias de quem eu gostava antes de ir embora. Falávamos sobre os filmes do Adam Sandler nas férias quando eu era criança, e achei isso ótimo, já que o resto da minha família era muito tenso. Aparentemente, ultimamente a tia Ângela não estava indo muito bem. Tinha demência ou algo assim, sinto muito. Não sei exatamente qual é a sua condição médica, mas posso dizer que realmente deformou seu cérebro. Quando tentei falar com ela, parecia estar zangada, muito zangada. Continuei tentando brincar alegremente com ela, mas tia Ângela só tinha aquela expressão diabólica gravada no rosto. Um dos meus tios finalmente me levou de lado e disse que ela estava doente e que eu não deveria levar sua frieza para o lado pessoal. Fiz o que ele disse e continuei me relacionando com outros familiares. Minha tia-avó se aproximou de mim e me disse com uma voz que hoje lembro como raivosa, mas na época só me pareceu que ela estava um pouco nervosa por algum motivo. Ela disse: "Sei que você não é meu sobrinho e exijo saber o que fez com ele." Imaginem minha expressão. Fiquei em choque novamente e não soube o que responder. Acho que naquele momento fiz alguma piada idiota, mas sua expressão de pedra pálida, quase tirada de um mangá de terror, nunca mudou. Eventualmente fui tentando me afastar dela. Queria me afastar o máximo possível da minha tia, sem parecer desagradável, mesmo sabendo que essa seria a reação normal de qualquer pessoa na minha situação. Percebi que minha tia Ângela não me via desde que eu era muito mais jovem. Me mudei aos 18, mas não acho que ela tenha me visto nesses anos, ou mesmo antes disso. Me senti mal pela minha pobre tia. Qualquer condição que ela tivesse não podia processar que eu havia envelhecido. Durante toda a festa, notei que ela continuava me observando. Foi desconfortável e até alguns familiares perceberam, mas consegui superar. Mais tarde, quando o número de convidados começou a diminuir, decidi usar o banheiro. Tivemos a festa na casa dos meus pais e o banheiro estava na parte de trás da casa. Tive que caminhar por um corredor longo e depois era o último quarto à esquerda. Depois de fazer minhas necessidades, ajeitei uma mecha de cabelo em frente ao espelho
enquanto tudo o que estava acontecendo naquela noite bizarra ia se acomodando na minha cabeça. Finalmente decidi voltar para a sala principal. Ao sair do banheiro, comecei a ouvir alguns gemidos como um choro do outro lado do corredor. Com mais curiosidade do que medo, decidi dar uma olhada no que costumava ser o quarto do meu irmão mais novo quando éramos crianças, mas agora era apenas um quarto de hóspedes com uma cama de solteiro, uma mesinha, uma lâmpada e um armário antigo, que suspeito guardar alguns cobertores e lençóis. Sentada na beirada da cama estava minha tia-avó Ângela, que estava chorando. Provavelmente deveria ter avisado algum familiar mais próximo dela, mas entrei no quarto e tentei consolá-la por conta própria. Coloquei minha mão nas suas costas e perguntei o que estava acontecendo, ao que ela me olhou com esses olhos enormes cheios de lágrimas e disse: "Meu pobre sobrinho está morto e você é o monstro que o levou." Antes que eu pudesse começar a reagir a essa declaração louca, tia Ângela tirou uma pequena pinça preta e começou a me esfaquear no pescoço. Empurrei minha tia com todas as minhas forças e gritei. Ouvi as pinças caírem no chão e instantaneamente agarrei meu pescoço e saí do quarto de hóspedes. Comecei a andar ofegante pelo corredor de volta à cozinha, quando de repente ouvi passos pesados e trôpegos atrás de mim. Tia Ângela saiu correndo do quarto e começou a me perseguir pelo corredor, como uma criatura possuída pelo ódio. Não tinha ideia de como reagir a isso, já que minha tia-avó era uma mulher idosa. Ela gritava, ria e segurava as pinças sobre sua cabeça como algum tipo de personagem clichê de um filme de terror. Corri para a cozinha, segurando meu pescoço e gritando que minha tia queria me esfaquear. Felizmente, mamãe e meu tio seguraram a tia Ângela, que naquele momento estava em outro planeta. Seus olhos quase haviam ido para a parte de trás da cabeça, e ela estava gritando para vingar seu sobrinho. Ninguém podia convencer minha tia de que eu era seu verdadeiro sobrinho. Tudo era muito triste, mas ela não conseguia aceitar isso por algum motivo. Em retrospecto, a história é infinitamente mais triste do que aterrorizante. Ela acabou falecendo alguns meses depois desse incidente. Não consigo imaginar o desequilíbrio interno que ela sofria em sua mente. É um pesadelo para mim até pensar nisso. Sinto-me sortudo por ela só ter encontrado uma pinça. Ela me feriu a pele e fez um corte bastante feio no meu pescoço. Não quero nem pensar no que teria acontecido se ela realmente tivesse encontrado uma faca ou algum outro objeto afiado. Ela literalmente poderia ter me matado. Este ano eu disse aos meus pais: "Por favor, sem mais festa surpresa. Ainda estou superando o choque do ano passado. Sempre gostei das festas de aniversário quando era criança, especialmente nos primeiros anos da adolescência. Jogávamos videogames, fazíamos torneios de basquete ao ar livre, tomávamos chocolate quente no inverno e, no verão, desfrutávamos de sucos deliciosos e até da piscina em alguns casos. Simplesmente passávamos o tempo sendo jovens e imaturos. À medida que cresci, as festas perderam um pouco do brilho. Meus amigos e eu nos obcecávamos menos com esportes e videogames e mais com as garotas. Eu tinha aquele desejo louco de adolescente de falar com cada garota que via. Eu era o tipo de garoto que se apaixonava por uma e só queria sair com ela, mas era tímido demais para fazer qualquer movimento. Na maioria das vezes, isso não passava de um desejo momentâneo. Estava no 10º ano e fomos à casa do meu amigo Mark para uma festa de aniversário. Estava empolgado, nervoso e incrivelmente ansioso porque a garota de quem eu gostava estaria lá, e sabia que meus amigos tentariam começar algo entre nós. Eu adorava a casa do Mark quando era criança. Era isolada e o melhor de tudo estava ao lado de um cemitério. Quando éramos mais jovens, contávamos histórias de fantasmas e tentávamos assustar uns aos outros. Mas à medida que cresci, simplesmente nos desafiávamos a pular a cerca e permanecer no cemitério por um certo tempo. Eu não acreditava em fantasmas nem nada do tipo. Então, sempre era eu quem ia ao cemitério. Não conseguia ser corajoso com as garotas, então precisava mostrar minha bravura de outras maneiras e me tornei o garoto que faria qualquer desafio. Não sei se as crianças ainda fazem isso hoje,
Mas quando tínhamos essa idade, jogávamos muito verdade ou desafio. Esse era o jogo para tentar a sorte com as garotas, porque nunca se sabia o que te desafiariam a fazer. Com um pouco de sorte, algum amigo cúmplice te desafiaria a se aproximar de uma das garotas presentes ou algo do tipo. No entanto, como todas as garotas estavam lá, eu tinha medo de dizer desafio, porque não queria que me desafiassem a beijar Lily, especialmente na frente de todos os meus amigos. Mas a pressão dos colegas de escola teve efeito, e eu não queria ser rotulado como covarde. Então disse desafio tentando parecer sereno e valente, e como temia, meu amigo Mark me desafiou a levar Lily ao cemitério por 10 minutos, e não poderíamos sair até que o cronômetro tocasse. Eu sabia que 10 minutos não parecia muito tempo, mas no meu cérebro adolescente, estar a sós com Lily por 10 minutos também poderia ter sido uma sentença de morte. Lily saltou, parecendo ansiosa, e disse: "Caramba, que medo, mas vamos lá." Ela estendeu a mão para me ajudar a levantar do puff em que estava sentado, e pude ver pelo canto do olho que meus amigos se empurravam com uma espécie de excitação. Sabiam o que estavam fazendo. Meu coração batia forte no peito naquele momento, não por causa do cemitério, mas por toda a situação. Acredite, se eu pudesse representar com precisão os nervos e o medo que sentia naquele momento, esta seria a história mais assustadora que você já leu na vida. Mas infelizmente não tenho ideia de como transmitir essa informação com precisão para quem não tem uma ansiedade paralisante como eu. Ainda assim, estou certo de que você sabe do que estou falando. De qualquer forma, como já contei, ambos nos atreveram a pular a cerca e entramos no cemitério. Embora estivesse nervoso, comecei a sentir uma sensação de calma incrível invadindo-me. Ela estava caminhando perto de mim e fez alguns comentários sobre esquecermos o cronômetro de 10 minutos e que deveríamos ficar lá por um tempo e simplesmente passar o tempo juntos. Embora fosse objetivamente assustador estar no cemitério, não era realmente apavorante. A casa de Mark estava em um bairro agradável, e eu tinha estado naquele cemitério milhões de vezes, então não me preocupava que algo realmente acontecesse. Encontramos uma enorme árvore, e ela me puxou para perto dela. Sentamos e começamos a conversar inofensivamente. Estava prestes a fazer um movimento quando ouvimos o som de alguns galhos quebrando, e nossos ouvidos ficaram atentos imediatamente. Foi aquele estalo forte de algo que chamou nossa atenção, especialmente porque não parecia ser a natureza agindo naturalmente, mas sim o galho de uma árvore sendo pisado por alguém. Meu primeiro pensamento foi medo de que alguém mais estivesse lá, mas quando olhei para Lily, ela parecia apenas irritada. Aparentemente, ela estava gostando daquele momento a sós, e acho que nenhum de nós queria ser interrompido naquele momento. Foi então que ela me disse que achava que alguém da festa estava lá. Levantei-me e comecei a inspecionar os arredores com uma precisão duvidosa, mas aceitável. Imagine a câmera de um videogame se movendo da esquerda para a direita, tentando detectar algum tipo de anomalia no cenário. O medo não havia desaparecido totalmente, mas eu precisava ser quem enfrentasse aquela situação. Então, comecei a caminhar na direção em que acreditava ter ouvido o barulho do galho quebrando. Aproximei-me do que parecia uma lápide enorme e mal conservada, que nunca tinha visto antes. Se me permitisse devagar, diria que parecia que não estava lá quando chegamos. Quando me aproximei, vi algo como 2 esferas escuras e assustadoras olhando diretamente para mim. Pareciam 2 cabeças escondidas atrás de uma lápide. Já encorajado, fiz minha pior cara e comecei a me aproximar daquela tumba, pronto para dizer a essas 2 pessoas o que pensava. Foi então que vi claramente aquelas 2 pessoas escondidas. Naquele instante percebi que não eram meus amigos. Essas 2 pessoas claramente tinham uns 30 e poucos anos. Era um homem com aparência desalinhada e uma mulher que parecia não ter dormido por semanas, com o cabelo voando em todas as direções possíveis. Gritei alguma obscenidade antes de Lily e eu começarmos a correr de volta para a casa de Mark.
Entramos e fechamos a porta. Ambos estávamos totalmente exaltados, e todos na festa estavam mais dispersos do que preocupados. Mark e meus amigos simplesmente riram, assumindo que estávamos fazendo algum tipo de encenação para poder sair daquele tempo a sós. Mas, felizmente, Lily também os viu e corroborou minha história. Após algumas trocas de palavras, um dos meus amigos simplesmente disse que deviam ser outro casal tentando ter um momento a sós, e nós os interrompemos. Para minha decepção, essa foi a história oficial que todos aceitaram. Mas o que vi no olhar daquelas duas pessoas era muito diferente. Algo não se sentia bem em relação àqueles indivíduos que nos olhavam por trás da tumba. Bem, a noite continuou, e as garotas finalmente pegaram um táxi que as levaria de volta para suas respectivas casas. Depois de nos despedirmos, todos estávamos dormindo na sala de estar de Mark, já que éramos uns 7 garotos. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Entre a decepção da má sorte que tive no que poderia ter sido meu grande momento com Lily e os 2 monstros no cemitério, a ansiedade me dominava. Meu amigo Nick, que estava ao meu lado, também não conseguia dormir. Ele estava tentando me convencer de que o barulho de antes não era nada. Talvez fosse só o vento ou até mesmo um cervo. Eu me senti muito tentado a correr a cortina que cobria a porta deslizante para acalmar minha intriga. Mas, na verdade, esse era um fraco esforço para me convencer de que não era nada e que eu deveria me acalmar. Então, coloquei minha mão na cortina, puxando-a suavemente para que o que estivesse lá fora não percebesse minha presença. No entanto, do outro lado do vidro, eu os vi novamente. Lá estavam as 2 pessoas. Naquele momento, com a luz entrando, pude interpretar imediatamente quem eram. Eram as mesmas 2 pessoas que eu havia visto antes. O homem tinha a mão na porta, tentando abri-la, e a mulher estava parada atrás dele, quase como uma espécie de estátua repugnante. Ambos tinham aqueles olhos mortos e muito desconcertantes. Talvez fossem 2 pessoas presas por alguma doença mental, ou talvez fossem viciados tentando conseguir dinheiro para seus vícios. Houve um breve lapso de tempo. Foi um segundo que durou uma eternidade e que tenho gravado em imagens muito vívidas até hoje. Um momento em que nos olhamos, presos pelo medo. Meu amigo Nick e eu gritamos a plenos pulmões. Todos os nossos amigos acordaram e aqueles 2 seres saíram correndo pela noite. Felizmente, todos os meus amigos viram as 2 pessoas e agora acreditam que os 2 sujeitos que vimos antes com Lily tinham más intenções e definitivamente queriam fazer algum tipo de mal. Mark acordou seus pais, que tentaram entender a história no início, mas relutaram em chamar a polícia porque assumiram que estávamos pregando uma peça ou algo do tipo. Continuamos tentando explicar que era verdade, e não sei se foi por cansaço ou por notarem a decepção em nossos rostos ao ver que não acreditavam em nós, mas finalmente chamaram a polícia. Pelo que sei, nunca aconteceu nada. A família de Mark instalou uma câmera de segurança ao lado da porta deslizante depois disso, mas Mark disse que nunca mais viu algo assim novamente. Assim, começamos a deixar de ir à casa dele, principalmente durante a noite. E acho que ele entendeu perfeitamente, já que até ele começou a nos dizer para organizarmos futuros encontros em outras casas. Esse foi um dos meus piores aniversários, e posso garantir que foi real. Aconteceu e nunca poderei tirar da minha mente o olhar daqueles olhos vazios. Mais de 10 anos se passaram desde então, e eu lembro como se fosse ontem. Há alguns anos, mais exatamente há uns 3, a maioria das minhas amigas e eu estávamos sem namorado. Quando chegou o momento de celebrar meu aniversário, disse às meninas que queria sair para dançar. Havia uma espécie de clube noturno novo que tinha sido aberto no centro, e parecia uma maneira incrível de comemorar meus 26 anos de vida. Só queríamos sair para dançar e não nos preocupar realmente com rapazes que pudessem se aproximar ou qualquer coisa que pudesse desvirtuar a noite. Estávamos envolvidas em relacionamentos bastante complicados, para não dizer tóxicos,
e não queríamos nos envolver com nenhum homem naquela época. Queria lembrar dessa noite como uma noite tranquila de diversão e dança. Queria que fosse um momento alegre, que pudesse complementar nossas futuras conversas ao recordarmos nossos tempos de glória. No entanto, terminei com uma lembrança que ficou gravada em meu cérebro por todas as razões contrárias às minhas expectativas. Talvez essa história não seja a típica história de medo, mas se você estivesse no meu lugar, aposto que também se sentiria um tanto perturbado. A noite começou ótima, exatamente como eu imaginava. Minha amiga Claudette veio nos buscar. Ela subiu para dar os toques finais na maquiagem antes de irmos para o clube noturno. Alguns minutos depois, nos dirigimos todas ao local de destino, sendo recebidas por 2 homens musculosos e atraentes que cuidavam da entrada. Após um cordial cumprimento, nos deixaram entrar. Não sei quanto tempo ficamos lá dentro, mas sei que dançamos como se nunca fôssemos dançar de novo. Para tornar a ocasião ainda mais especial, decidimos que todas íamos usar vestidos e saltos lindos que, sem serem exatamente iguais, nos complementariam, parecendo uma espécie de equipe de modelos decididas a ter uma noite espetacular. Não podia imaginar que a noite realmente fosse melhorar, mas foi então que, para surpresa de todos, por algum problema técnico que não conseguimos descobrir, as luzes do local se apagaram completamente. Estava tão escuro no clube que simplesmente não conseguíamos ver a mão na frente do rosto. E suponho que, como muitas pessoas, eu também odeio a escuridão, especialmente esse tipo de escuridão opaca, perigosa e sufocante. Mas, honestamente, nesta situação específica, foi um pouco engraçado. Todos gritavam e gritavam, mas de alegria, e isso se tornou uma espécie de mosh pit improvisado com luzes de celulares e música no estilo de uma tribo africana, com pessoas emitindo sons de todos os tipos e rindo alto, continuando a cantar a música que tocava antes do apagão. Era quase como se o clube noturno tivesse planejado esse momento. Um pensaria que um apagão como esse, com tanta gente, induziria uma reação de medo. Mas em vez disso se tornou um momento estranho de alegria que me custou entender, mas aceitei sem mais. Em certo momento, talvez 15 ou 20 minutos depois, ainda no escuro, pude ouvir alguém gritar, "Ajuda!", mas não consegui me concentrar na voz devido a todos os gritos ao redor. Em seguida, ouvimos um grito estridente que nos deixou alerta. Foi a única vez na minha vida que senti que podia ouvir a dor e a vida se esvaindo. Só de lembrar, até hoje, fico triste e sinto um leve arrepio nas costas. Tentei pegar uma de minhas amigas, mas estava muito escuro para ver. Peguei a lanterna do meu telefone e, com a pouca luz que estava emitindo, notei que ninguém se importava tanto quanto eu, especialmente minhas amigas. Olhei para elas e parecia que haviam esquecido do que tinha acabado de acontecer. De repente, ouvi novamente alguém gritar, "Ajuda!", atrás de mim, a mesma voz que havia gritado forte segundos antes. Virei-me, mas não consegui distinguir ninguém em apuros. Iluminei o rosto de outra garota que apenas me pediu para abaixar a lanterna, e talvez por desconforto ou culpa, eu o fiz sem responder nada. Estava tão escuro com todo mundo pulando e fazendo barulho, que era impossível se concentrar em qualquer coisa. Todos continuavam rindo e cantando. Acho que, devido à natureza da situação, todos assumiram que alguém estava fazendo uma piada, e ninguém realmente se importava. Era apenas parte da festa. Muitas pessoas tinham seus telefones. As luzes continuavam apagadas e estavam pulando para cima e para baixo, criando um efeito sonoro estranho que teria causado grande confusão em qualquer usuário de drogas pesadas que pudesse estar ali também. Eu precisava sair do clube. Talvez fosse apenas a escuridão me afetando, mas senti como se estivesse tendo um ataque de ansiedade. Agarrei o braço de uma de minhas amigas e basicamente a arrastei para fora do clube comigo. Ela percebeu que algo estava errado e me abraçou. Disse a ela que precisava de ar e mencionei que ouvi alguém gritar e pedir ajuda. Ela me disse que também ouviu, mas, segundo ela, simplesmente não parecia sério, então assumiu que era alguém recriando uma situação fictícia e brincalhona.
Apenas alguém fazendo uma piada, já que estava muito escuro dentro do clube. Essa ex-amiga até me chamou de paranoica para descrever minhas emoções naquele momento, e tenho que dizer que eu não estava. Acho que estava bem ao tentar descrever o grito a ela, embora ela dissesse que não ouviu da mesma maneira que eu, mas admitiu que realmente não estava prestando atenção. Se eu não tivesse ouvido o choro antes, talvez não achasse que o grito fosse tão forte quanto era. Passaram-se alguns minutos e, antes que percebêssemos, várias luzes vermelhas e azuis começaram a penetrar na escuridão do recinto. O clube estava rodeado por dezenas de sirenes, carros de polícia e ambulâncias inundavam o exterior e o interior do clube. Olhamos, tentando descobrir o que estava acontecendo, e vimos vários paramédicos correndo para dentro com uma maca. Coincidentemente, naquele momento, a eletricidade foi restabelecida no clube. Naquele exato momento, ouvimos outros gritos e suspiros vindos de dentro do clube, e a música, que havia sido retomada, foi cortada de propósito por algum responsável do local. Quando tentamos voltar ao clube, um policial não nos deixou entrar novamente. Alguns minutos depois, os paramédicos saíram com alguém em uma maca que parecia completamente inconsciente. Notamos da porta que os policiais dentro estavam detendo algumas pessoas e também entrevistando um grupo de jovens. Tentamos ouvir, mas não conseguimos ouvir nada. A pessoa na maca foi colocada na ambulância, que partiu rapidamente com a sirene ligada. O que é loucura é que tudo isso aconteceu no espaço de 15 a 20 minutos, e definitivamente deixou um gosto amargo na minha boca pelo meu aniversário. Na verdade, não acho que o que aconteceu naquela noite foi um acidente. Algumas das minhas amigas pensam como eu, e outras argumentam que foi uma falha, que a pessoa levada provavelmente tropeçou ou desmaiou pela situação do momento, e isso a levou a terminar ferida e inconsciente. Mas eu acredito que alguém, com intenção e malícia, feriu um indivíduo-alvo. Se não fosse assim, a polícia não teria intervindo de maneira tão espontânea. Quero dizer, foi poucos segundos depois de a luz se apagar que ouvi o choro, e depois o grito, e nunca vi mais nada. Estou escrevendo isso agora porque tenho insônia, e isso não sai da minha cabeça. Você acha que estou louca ou acha que foi uma configuração de certos organismos desde o início? Os eventos dessa história ocorreram há 14 ou 15 anos. Minha filha ainda era jovem e queria fazer tudo comigo, sua mãe. Eu também era jovem na época e tinha muito mais energia para fazer coisas que não faço agora. É curioso como certas lembranças e momentos ficam gravados. Como mãe, você valoriza esses momentos que ficam na mente como lugares aos quais deseja voltar frequentemente, porque são memórias que ficam atadas não só à lembrança, mas também a um sentimento muito poderoso, mesmo quando seus filhos pequenos crescem e começam a ter suas próprias famílias. Naquela época, minha filha foi convidada para uma festa de aniversário de uma de suas amiguinhas da escola primária. Não lembro o nome dela porque minha filha nunca se tornou amiga próxima dela, mas era uma escola pequena, então quase todas as crianças foram convidadas. Acho que a festa foi realizada em um Chuck E. Cheese, mas honestamente, poderia ter sido um daqueles lugares fora de marca que se parecem com Chuck E. Cheese. Lembro que era um dia bastante tranquilo. As crianças receberam pratos de comida e sobremesa e puderam brincar na piscina de bolinhas, nos fliperamas e em outros tipos de jogos coordenados por pessoas contratadas para entretê-los. Minha filha normalmente era bastante tímida, então ficou comigo durante parte do dia, mas finalmente cedeu à tentação de se divertir como uma criança e jogou um pouco dos jogos aventurando-se na piscina de bolinhas com alguns de seus amigos. Lembro de ter trazido um livro para ler enquanto ela brincava, e embora não estivesse com ela o tempo todo, sempre a vigiava para garantir que ela estava bem. Naquela época, você tinha que se preocupar com os bichos que rondavam esses lugares, ou Deus nos livre que alguém tentasse levá-los embora e sair pela porta. Pouco depois de servir a pizza, alguém se sentou ao meu lado e disse: "Oi, como você está, estranha?" Fiquei um pouco surpresa e desconcertada. Virei a cabeça e vi que era Janice. Agora,
Talvez você esteja se perguntando, quem é Janice? Bem, ela era uma das minhas colegas de trabalho menos favoritas de todos os tempos, e felizmente havia sido demitida recentemente. Então eu não a via há algum tempo. Para minha sorte, alguns meses depois, ela estava olhando para mim com os olhos arregalados, sorrindo de orelha a orelha, com o rosto absolutamente coberto de maquiagem e o cabelo parecendo que tinha acabado de sair do salão. Estava piscando, mas ainda me encarando quando percebi que estava sentada ali e não tinha respondido. Então, simplesmente disse com uma voz pouco entusiasmada: "Oi, o que está acontecendo?" Ela sorriu e disse: "Oh, só estou aqui para a festa. E você?" Respondi o mesmo. E então, Janice me perguntou qual era a minha filha. Apontei para minha menina e ela continuou dizendo: "Uau, que beleza, igual a mãe." Ainda lembro dessas palavras estranhas que ela disse há tantos anos. Soltei uma risadinha falsa e voltei a comida no meu prato. Janice continuou: "Bem, não quero te prender, mas tenho um novo trabalho incrível que paga muito mais do que antes, e adoraria te incluir em uma das vagas, porque sei como podem te tratar naquele lugar onde trabalhávamos. Talvez possamos falar sobre isso enquanto tomamos um café algum dia." Isso me decepcionou. Apenas disse que sim, gostaria de ouvir a oferta, e tentando encerrar a conversa, insinuei que precisava ir ao banheiro. Janice pegou papel e caneta de sua bolsa e anotou meu número. Gostaria de ter dado um número falso em retrospectiva. Disse a Janice que falaria com ela mais tarde. Não vi Janice pelo resto do dia e fiquei agradecida quando a festa acabou, pois sabia que minha filha estaria exausta e tiraria um cochilo, e eu poderia sentar no sofá e me perder no meu livro. Quando estava em casa, comecei a ler meu livro e, em seguida, senti que estava cochilando. O próximo som que ouvi foi o telefone tocando. Sinceramente, estava tão cansada que não me levantei do sofá para atender. Enquanto me deitava tentando ver se conseguia voltar a dormir, o telefone tocou novamente. Levantei-me e atendi, apenas para ouvir a voz do outro lado. "Bem, olá, estranha. O que acha de um café?" Era Janice, a colega de trabalho. Percebi assim que ela falou, mas respondi: "Quem é?" "É a Janice, a boba que está ligando para marcar nosso café para discutir aquela oportunidade de trabalho." Tentei ser o mais educada possível e dizer que estava ocupada e que meu marido e eu tínhamos muitas coisas acontecendo, mas ela simplesmente ficou em silêncio e disse: "Oh, está bem, eu entendo." Após essa conversa insuportável com alguém que claramente não era do meu agrado, desliguei o telefone rapidamente, assumindo que aquilo era o fim. Nos dias seguintes, notei que o telefone tocava mais do que o normal. Levantava-me para atender, e já haviam desligado quando respondia ou ninguém falava do outro lado da linha. Meu marido até percebeu e mencionou que, enquanto fazia compras, atendeu o telefone 3 vezes e, uma vez, parecia que alguém estava respirando do outro lado da linha. Não pensei muito nisso. Provavelmente eram aquelas pesquisas automáticas de consultorias ou bancos projetadas para tirar a paciência de qualquer um. Isso se desvaneceu em minha mente durante os dias seguintes. Quando minha filha estava na escola, meu marido no trabalho e eu acabava de terminar de limpar toda a casa e dobrar a roupa, lembro de ter ouvido batidas fortes na porta, como se alguém estivesse tentando derrubá-la. Aproximei-me lentamente da porta para ver se era alguém tentando entrar ou quebrar a mão contra a porta, que é o que parecia. Olhei pelas persianas da sala, mas não consegui ver quem estava na porta. Abri-a lentamente com a corrente de segurança. Ouvi alguém dizer: "Aqui está um chapéu com sono." Para surpresa de ninguém, era Janice. Muito irritada, perguntei: "O que você está fazendo aqui? Está tentando quebrar a porta?" Ela soltou uma risada nada normal e disse que queria passar para falar sobre aquele trabalho. Meio em choque, respondi: "Como você sabe onde eu moro?" Ela disse: "Bem, eu tinha seu número no seu nome, então consegui descobrir por meio de fontes conhecidas." Não soube como responder. Apenas disse que agora não era um bom momento e pedi que, por favor,
não aparecesse aqui sem aviso prévio. Antes de fechar a porta, ouvi ela dizer: "Bem, estivemos jogando um jogo de telefone cada vez que liguei." Fui até a janela e a observei parada na varanda por um tempo, com uma expressão de desgosto e tristeza no rosto. Depois ela lentamente caminhou até o carro e foi embora. Contei ao meu marido sobre isso, e ele me disse para garantir que as portas estivessem sempre trancadas, e para avisá-lo se algo mais estranho acontecesse. Mas honestamente, depois daquele dia, não notei nada de diferente. O telefone voltou ao normal e, felizmente, não houve visitas inesperadas. Quando voltei ao trabalho, contei a história a alguns colegas, e eles me perguntaram: "Janice, você sabe por que ela foi demitida?" Naquele momento me disseram que a pegaram roubando, e quando a confrontaram, ela ameaçou algumas pessoas e disse coisas realmente horríveis. Depois de investigar um pouco, descobri que era pior do que eu sabia. Descobri que ela até foi presa e, aparentemente, teve que passar por uma avaliação de saúde comportamental. Além disso, ela não tinha emprego na época em que alguém a viu em um bar, contando que estava super ocupada com seu novo trabalho. Não disse muito depois disso e simplesmente voltei ao trabalho, mas o dia todo minha mente estava tentando entender o que ela poderia ter querido, especialmente aparecendo na minha casa. Ela estava tentando me roubar? Fiz algo no trabalho para irritá-la e ela queria se vingar de mim? Depois de uma semana ou duas, isso saiu da minha mente, até que meu marido estava assistindo às notícias e houve um relato de um roubo em uma parte vizinha da cidade. E adivinhem quem era? Sim, Janice. E ela tinha um cúmplice. Felizmente foram condenados. Desde aquele dia, nunca mais ouvi falar dela, nem a vi novamente. Mas de vez em quando ainda me pergunto o que teria acontecido se eu a tivesse deixado entrar na minha casa. Sou uma pessoa que se muda constantemente devido a meu trabalho, o que é lamentável porque também não tenho tempo para estabelecer relações significativas, íntimas ou mesmo amizades. Me dou bem com todos no trabalho, mas nunca consigo forjar conexões pessoais profundas. Reconheço que parte da responsabilidade recai sobre mim. Às vezes, sou convidado a sair com colegas de outros lugares de trabalho, mas geralmente recuso esses convites porque prefiro voltar para casa. Suponho que não tenho razões legítimas para reclamar. Não sei se é correto dizer isso, mas meu irmão também mencionou que tenho tendências de pessoa mais velha, o que significa que prefiro simplesmente trabalhar e depois estar em casa. Embora não goste de admitir isso, infelizmente ele tem razão. Não lembro exatamente quando foi, mas um dia no trabalho, um colega que não me agradava muito descobriu que era meu aniversário e insistiu o dia todo para que saíssemos para tomar algo para comemorar. Isso era o último que eu queria, mas ao mesmo tempo sentia a necessidade de socializar mais e romper com minha atitude reservada. Quando ele insistiu constantemente que saíssemos naquela noite, geralmente eu só assentia e aceitava. Em um momento do dia, ele me fez notar que muitos colegas de trabalho planejavam celebrar meu aniversário e que seria um gesto rude não me juntar a eles, já que, tecnicamente, eu era o centro das atenções. Todos trabalhamos até às 21 horas naquela noite. Algumas vezes por mês, tínhamos que ficar até tarde basicamente para revisar documentos. Por volta das 19 horas, encontrei meu colega e combinamos de nos encontrar no bar depois do trabalho. Mas deixei claro que teríamos que sair imediatamente depois, e que eu não ficaria fora até tarde. Apesar das minhas reticências, ele estava empolgado e me garantiu que me levaria para casa cedo. Então concordei. Depois das 21 horas estava dirigindo com meu colega e perguntei qual bar tínhamos em mente. Como era novo na área, não estava completamente familiarizado com a localização dos lugares, especialmente à noite. Após um breve debate, meu colega insistiu em dirigir, argumentando que seria meu aniversário e que ele queria garantir que eu me divertisse. Estava cansado e não queria discutir. Além disso, não sou um grande bebedor e estava preocupado em não conseguir lidar com o álcool. Talvez fosse melhor ele dirigir, por precaução.
Durante a viagem, mal conversamos. Percebi que mal conhecia esse colega fora do ambiente de trabalho, embora ele sempre falasse comigo no trabalho. Eu mal respondia e essa foi a interação mais íntima que tive com ele, o que não foi agradável. Felizmente, ele manteve a conversa durante a viagem de carro e chegamos ao bar, que estava moderadamente cheio. Imediatamente percebi que nenhum dos meus outros colegas estava lá, mas não disse nada. Passaram-se alguns minutos e meu colega mencionou que os outros do trabalho logo se juntariam a nós, mas eu não estava preocupado com isso. Sinceramente, não me importava se eles aparecessem ou não. Só queria tomar minha cerveja, aparentar ser um bom colega de trabalho e depois voltar para casa. Pensei que talvez fosse mais agradável estar com esse colega fora do ambiente de trabalho, mas acabou sendo ainda mais insuportável. Depois de cerca de 1 hora no bar, percebi que meu colega continuava fazendo contato visual com 2 homens no bar. Suas interações pareciam estranhas. Ele sorria, brincava e depois olhava para um dos homens que franzia a testa levemente antes de voltar a sorrir e conversar. A princípio, pensei que era simplesmente o ambiente do bar e o efeito do álcool, mas depois que isso se repetiu várias vezes, não pude evitar sentir que era intencional. No entanto, decidi não mencionar nada sobre o que estava observando. Dessa vez, continuei insistindo em ir embora, mas meu colega de trabalho continuava implorando para que eu ficasse um pouco mais, garantindo que os outros colegas eventualmente apareceriam. Depois de esperar um pouco mais, finalmente decidi que era hora de partir, apesar de seus esforços para me convencer a ficar. Eu já tinha tido o suficiente naquele momento. Não vou mentir, fiquei um pouco irritado porque nenhum dos meus colegas apareceu, apesar de meu colega de trabalho me garantir que eles viriam. Quando ele percebeu que eu realmente não ficaria, insistiu em me levar para casa. Sabia que não tinha bebido muito, mas queria apenas acabar com isso naquela noite. É difícil dizer não para esse tipo de pessoa, provavelmente por isso ele é um ótimo vendedor. Então cedi e deixei que ele me levasse para casa. Durante o trajeto, ambos permanecemos em silêncio por alguns minutos, o que foi surpreendente. Talvez esse cara tenha um botão de desligar. Pensei por um momento, até perceber que ele estava tomando um caminho estranho para minha casa. Embora eu não conhecesse bem a área, sabia o suficiente para perceber que não estávamos indo na direção correta. Quando apontei que deveríamos pegar outro caminho, meu colega de trabalho sorriu e comentou sobre minha falta de conhecimento da área, justificando que era um atalho. Embora tenha achado estranho, optei por não discutir mais e continuei insistindo que ele me levasse para casa. Descemos por uma rua escura e desolada, rodeada de antigas fábricas e negócios fechados. Era uma zona sombria e abandonada, com poucas luzes funcionando. Meu colega de trabalho começou a comentar o quão assustadora era aquela área, enquanto eu estava mais preocupado em chegar em casa. De repente, ele parou o carro abruptamente, alegando que tinha um pneu furado e precisava verificar rapidamente. Embora suas palavras soassem convincentes, não senti nenhum indício de que tivéssemos um pneu furado. Enquanto ele se dirigia ao pneu traseiro do lado do motorista, um carro parou atrás de nós. Desci para verificar o pneu, mas antes que pudesse fazer algo, 2 homens saíram do carro atrás de nós. Fiquei atônito e sem palavras enquanto os homens me agarravam e me jogavam no chão. Tentei gritar, mas parecia que minha voz havia sumido. Enquanto isso, meu colega de trabalho gritava pedindo ajuda. Mas logo entrou no carro e foi embora, me deixando sozinho com os agressores. A surra continuou até eu sentir que ia desmaiar. No final me roubaram a carteira e o relógio e foram embora. Fiquei no meio da estrada ensanguentado e machucado, até que um mendigo me ajudou a chegar a um posto de gasolina próximo. Liguei para a polícia e descrevi os agressores. Quando mencionaram a possibilidade de que meu colega de trabalho estivesse envolvido, foi a primeira vez que considerei essa possibilidade. Embora meu colega de trabalho tenha afirmado sua inocência, não consegui tirar a suspeita da cabeça. Ele nunca recebeu justiça pelo que aconteceu naquela noite.
Na semana seguinte, ele continuou indo ao trabalho e exibindo um sorriso sinistramente calmo, como se nada tivesse acontecido. Isso ainda me afeta até hoje. Felizmente, agora tenho estabilidade na minha vida e um grupo próximo de amigos com quem celebrar meu aniversário. E sabe qual é a pior parte? Até hoje, esse indivíduo de vez em quando ainda sugere que devíamos nos divertir como na última vez. Há alguns anos eu estava trabalhando no escritório principal de uma importante rede de supermercados na minha região. Apesar de esse trabalho não ser exatamente a minha paixão, aceitei como uma opção bem remunerada após me formar na universidade. No entanto, a monotonia da função, que consistia principalmente em tarefas de computador, dominava meu dia a dia. Após quase 2 anos no escritório, ainda não tinha conseguido estabelecer uma conexão real com meus colegas. As longas horas de trabalho e a pesada carga de tarefas dificultavam a possibilidade de fazer amizades. A maioria dos meus colegas parecia manter-se distante, limitando-se a cumprir suas responsabilidades e depois ir embora no final do dia. Em meio a essa rotina, uma pessoa se destacava. Carla, uma colega de trabalho por quem eu sentia uma atração especial. Apesar das minhas tentativas de iniciar uma conversa além dos cumprimentos ocasionais nos corredores, nunca tinha conseguido aprofundar uma interação significativa com ela. No entanto, numa sexta-feira à tarde, enquanto estava imerso na minha rotina em frente ao computador, recebi um e-mail inesperado de Carla. Era um convite para a festa de aniversário dela, algo que me surpreendeu e emocionou. Embora a mensagem parecesse genérica e sem detalhes personalizados, para mim representava um reconhecimento da minha existência por parte de Carla. O e-mail continha os detalhes da festa e uma solicitação discreta no final. Por favor, não mencione a festa em voz alta, já que nem todos do escritório estão convidados. Esse detalhe me fez sentir especial e aumentou minha expectativa pelo evento. Naquela noite, ao sair do trabalho, encontrei Carla no corredor. Nossos olhos se encontraram brevemente e eu a cumprimentei amigavelmente. No entanto, sua resposta foi um tanto tímida, o que me deixou com uma sensação estranha. Estaria Carla também nervosa pela festa? Talvez ela estivesse apenas desejando começar o fim de semana. Decidi não dar mais voltas ao assunto e fui para casa me preparar para a ocasião. Seguindo as instruções fornecidas no e-mail, dirigi-me ao local da festa. No entanto, enquanto avançava, percebi que as instruções me levavam cada vez mais para fora da cidade, para áreas mais remotas. Essa situação me desconcertou um pouco, mas minha determinação em ir à festa de Carla superava qualquer dúvida. Finalmente, cheguei ao endereço especificado no e-mail, apenas para encontrar uma visão desconcertante. Nada. Não havia luzes, casas, nem carros à vista, o que me deixou perplexo e me perguntando se tinha cometido algum erro na direção. Enquanto estava na frente da casa escura, sentindo uma crescente sensação de desconforto, pensei: bom, já estou aqui, posso dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Bati na porta várias vezes, mas não houve resposta, nem mesmo o menor sinal de movimento do outro lado. Tentei espiar pela janela, mas a escuridão impedia a visão. Com passos hesitantes, comecei a voltar para o meu carro quando notei um celeiro atrás da casa. Ele não era visível da estrada devido à leve inclinação do quintal e à escuridão da noite. No início, não tive a intenção de investigar o celeiro. Na verdade, estava prestes a enviar uma mensagem a Carla para informá-la que talvez tivesse cometido um erro de endereço. No entanto, um som fraco chamou minha atenção vindo da direção do celeiro. Talvez estejam lá fora e os carros estejam estacionados em outro lugar, pensei, tentando encontrar uma explicação lógica para a situação. Decidi me aproximar do celeiro na esperança de ouvir algum indício de celebração, conversas, música, qualquer coisa que confirmasse que a festa de aniversário estava acontecendo. Mas o único som que reinava no ar era um inquietante silêncio. Quando estava prestes a entrar no celeiro, uma voz interna finalmente se fez ouvir na minha mente. Esqueça. Virei-me
e corri de volta para o meu carro. Embora estivesse chateado com a situação, não queria me meter em problemas invadindo a propriedade de alguém sem motivo. Era evidente que aquela não era a festa de Carla. No entanto, enquanto abria a porta do carro para ir embora, o som de uma pesada porta de madeira ressoou no ar. Virei-me instintivamente e vi alguém correndo do celeiro em minha direção. A visão repentina daquela figura na escuridão me encheu de uma mistura de medo e confusão. Quem seria aquela pessoa e por que estava correndo na minha direção vindo do celeiro no meio da noite? Sem hesitar, entrei rapidamente no carro e fechei a porta com um golpe seco. Minhas mãos tremiam levemente no volante enquanto ligava o motor e saía do local o mais rápido possível. A adrenalina bombeava nas minhas veias, enquanto minha mente tentava processar o que acabava de presenciar. A figura se aproximava rapidamente, correndo diretamente na minha direção com determinação. Sem pensar duas vezes, pulei para dentro do carro e arranquei, acelerando o mais rápido que pude. Apesar dos meus esforços para escapar, a pessoa conseguiu bater no lado do meu carro enquanto eu fugia, e só pude ouvir uma voz baixa gritando: "Ei!", enquanto desaparecia na escuridão da estrada. O terror tomou conta de mim, deixando-me atordoado e confuso. Minhas emoções se misturavam e eu me sentia com raiva, assustado e desconcertado. Após aquele encontro arrepiante, tentei entrar em contato com Carla por e-mail para me desculpar por não ter comparecido à sua suposta festa de aniversário. No entanto, nunca recebi uma resposta dela. Finalmente, chegou a segunda-feira no trabalho e decidi abordar o assunto com Carla. Aproximei-me dela, pedindo desculpas pela minha ausência e explicando que provavelmente tinha me enganado com o endereço. No entanto, sua reação me deixou perplexo. Ela me olhou com uma expressão de total confusão e me disse que seu aniversário tinha sido há alguns meses. Naquele momento, senti como se o mundo desabasse ao meu redor. Relatei a ela o ocorrido, incluindo o misterioso e-mail que havia recebido. Carla confirmou que não tinha sido enviado por ela e me mostrou seu endereço de e-mail, que era completamente diferente. Aquilo foi um duro golpe para minha mente, já perturbada pela experiência. Embora inicialmente tivesse sentido certo alívio por ter tido a oportunidade de falar com Carla, logo percebi a gravidade da situação. Durante alguns dias fui o centro das atenções no escritório devido à minha estranha história, mas logo percebi o quão desconfortável era ser o foco de atenção. Alguém no escritório tinha decidido me enganar, levando-me a uma fazenda abandonada em uma situação que eu nem queria imaginar. O fato de que o e-mail veio do meu local de trabalho sugeria que o perpetrador estava entre meus próprios colegas. Nunca soube quem eram, nem por que fizeram isso. Eu não tinha feito mal a ninguém no escritório e, tanto quanto sabia, ninguém tinha motivos para me atacar dessa maneira. A experiência deixou uma marca em mim, e ainda hoje me estremeço cada vez que lembro daqueles momentos de confusão e terror. Nunca entendi realmente o significado de não conhecer seus heróis, até que fiz 19 anos. Agora tenho a paciência enquanto conto essa história que nunca escrevi antes. Minha esposa também me disse para não usar os nomes reais das pessoas envolvidas por razões legais, por precaução. Isso aconteceu há muito tempo. Como mencionei, era meu aniversário de 19 anos, e agora tenho 36 anos para referência. Minha namorada na época tinha conseguido ingressos de primeira fila para um show da WWE que estava acontecendo na minha cidade natal. Para algumas pessoas, isso pode não parecer grande coisa, mas na época, eu era um grande fã de luta livre, e os assentos na primeira fila não eram baratos. Uma amiga da minha namorada de alguma forma tinha uma conexão com um dos lutadores, e foi assim que ela conseguiu esses assentos na primeira fila. Estava tão empolgado para ver meu lutador favorito no evento principal da noite. Após a luta, ele deu a volta no ringue e apertou as mãos dos membros da plateia. Eu estava nas nuvens, gritando e tentando chamar a atenção dele enquanto ele estava parado bem na minha frente. Mas ele me ignorou completamente. No entanto, ele não ignorou minha namorada. Piscou para ela e lançou aqueles olhares sedutores realmente estranhos.
Depois do evento, estávamos indo embora, e eu não me importei com a estranha interação entre minha namorada e meu lutador favorito. Esses caras são como estrelas do rock, e ele é um homem muito atraente, então deixei que minha namorada se alegrasse por basicamente ter sido notada por ele. Mais tarde naquela noite, fomos para nossas casas, já que não morávamos juntos. Enquanto ela estava em casa, recebeu uma ligação da amiga que conseguiu os ingressos, dizendo que precisava encontrá-la imediatamente em um restaurante local na cidade. Havia 15 lutadores do elenco na época, todos nesse restaurante, e um deles era meu favorito. Minha namorada foi e não me contou muito, já que parecia ser uma longa e tediosa história. Ela conheceu todos esses lutadores, inclusive meu favorito. Eles festejaram a noite toda e ela nunca me ligou nem mandou uma mensagem. Ela me ligou no dia seguinte e percebi que algo estava errado. Sua voz estava abatida. Ela me contou o que aconteceu e se desculpou 1.000.000 de vezes, dizendo que teve que ir sozinha e que era uma oportunidade única na vida. Fiquei devastado, mas entendi. Ela disse que iria me compensar naquela noite. Quando perguntei como, ela disse que conseguiu passes VIP para o show que estava acontecendo em uma cidade a aproximadamente 1 hora de distância. Ela foi vaga sobre como conseguiu os ingressos, mas superei isso rapidamente. Estava animado para conhecer os lutadores e ver outro show. Chegamos lá algumas horas antes do show para conhecer alguns dos lutadores, e eu estava mais do que empolgado. Então, meu favorito surgiu do fundo e deu um grande abraço na minha namorada. Sua mão estava muito baixa nas costas dela para o meu conforto, mas novamente deixei passar. Tentei me apresentar e, em vez de ser educado, ele começou a rir de mim. Então, comecei a perceber um padrão em que todos os lutadores se aproximavam da minha namorada e a cumprimentavam como uma velha amiga, praticamente me ignorando. Pequeno, mas senti ciúmes. Na verdade, me senti mais irritado porque minha namorada não estava me apresentando de forma alguma, nem como namorado, nem como amigo. Era como se eu não estivesse presente. Meu orgulho estava ferido, e comecei a notar que algo estava errado. Quando terminou o jantar e os cumprimentos, começamos a nos dirigir aos nossos assentos. Eu a interrogava sobre a noite anterior, e ela insistia que nada havia acontecido, que apenas saíram até tarde e se divertiram. Mas eu já não estava acreditando. Durante o show, minha namorada recebeu uma mensagem de texto que vinha do meu lutador favorito, dizendo para nos encontrarmos com eles nos bastidores depois do show. Tínhamos permissão de segurança para nos juntarmos a eles nos bastidores. Quando chegamos com minha namorada, o lutador comentou que ela me havia trazido. Finalmente, eu já tinha tido o suficiente e o confrontei. Agora estava tremendo nas botas, pois o cara tinha a constituição de um deus grego comparado a mim, mas já estava farto dessa flagrante falta de respeito. Ele riu e fez alguns comentários insinuando que esteve com minha namorada de uma maneira mais do que amigável. Em um acesso de fúria cega, tentei atacá-lo, mas minha namorada começou a me impedir. Ele poderia ter me matado, então foi bom que ela fez isso. No momento, simplesmente saímos, mas eu estava gritando o tempo todo. Minha namorada estava triste porque o lutador era um idiota e estava ansiosa para contar algo que eu não sabia. Eu estava um desastre enquanto estávamos sentados no carro no estacionamento. E então minha namorada arrancou o curativo metafórico e me contou tudo. Depois que todos os lutadores estavam saindo aquela noite, ela foi para o quarto de hotel desse lutador e passou a noite lá. Eu estava furioso. Tentei sair do carro e voltar para a arena. Não sabia o que ia fazer, mas queria confrontá-lo. Minha namorada finalmente cedeu e me deixou sair do carro. Usei meu passe VIP para voltar à arena e estava procurando por ele. Bem, depois descobri que minha namorada havia enviado uma mensagem a ele dizendo que eu voltaria e tentaria confrontá-lo. Ela pensou que ele sairia e tentaria falar comigo, mas estava errada. Em vez disso, 3 enormes lutadores daquele elenco saíram pela porta dos fundos, seguidos pelo meu lutador favorito. Lá estava eu, um homem de 1,60 e 70 quilos na época, parado no meio desses gigantes. Acredite, eles são muito maiores pessoalmente do que parecem na TV.
Em vez de falar comigo ou apenas me ameaçar verbalmente, eles começaram a me agredir fisicamente. O lutador colocou seu joelho no meu peito e uma navalha na minha boca, dizendo que se eu tentasse tocar nele de novo, engoliria a lâmina. Todos os outros riram, e os 4 saíram de cima de mim e foram embora. Nunca na minha vida tinha estado tão bravo e assustado. Estava aterrorizado e ferido, tanto física quanto emocionalmente. Há 48 horas, teria feito qualquer coisa para conhecer esse cara, e naquela noite ele me bateu tão forte que parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão. Sem mencionar que estou bastante certo de que ele ameaçou minha vida. Acabei com uma costela quebrada e tentei tomar medidas legais, mas não deu em nada. Terminei com minha namorada e parei de assistir luta livre. A ilusão desse mundo se quebrou para mim, e cada vez que via aquele lutador, ficava cheio de tanta raiva. Sei que a história talvez não assuste algumas pessoas, mas foi a pior noite da minha vida. Meu herói me bateu até quase me matar e me colocou uma faca na boca. Aposto que, se isso acontecesse com você, também ficaria assustado. Fantasmas e histórias de demônios são assustadores, mas até que algo assim aconteça na sua vida, você não saberá o que é medo real. Ouvi dizer que esse lutador mudou de vida e agora é uma boa pessoa, mas não me importo. Se ouvir o nome dele novamente, sempre vou associá-lo não só ao pior aniversário que já tive, mas sem dúvida a uma das piores experiências da minha vida. Era uma noite fria de outono, e o vento soprava com força, agitando os galhos nus das árvores que margeavam a antiga estrada rural. Lucas, um jovem escritor em busca de inspiração para seu próximo livro de terror, havia decidido visitar a pequena cidade de Darove, famosa por suas lendas e eventos inexplicáveis. Conduzindo seu carro velho, Lucas chegou a um antigo hotel no coração da cidade. O hotel, construído há mais de um século, tinha uma história rica e sombria, perfeita para o que Lucas procurava. Ao entrar, foi recebido pelo encarregado, um homem idoso com um sorriso inquietantemente caloroso, que lhe entregou a chave de um dos quartos mais antigos do hotel. Aquela noite, após um jantar leve no solitário refeitório do hotel, Lucas subiu para o seu quarto. O quarto estava mobiliado com peças de época e fotografias antigas decoravam as paredes, cada uma contando histórias do passado do hotel. Ao sentar-se para escrever, começou a sentir uma presença, como se alguém mais estivesse no quarto com ele. Atribuindo isso à sua imaginação ativa, continuou trabalhando em seu laptop. Passada a meia-noite, o vento se intensificou e Lucas começou a ouvir sons. Passos no corredor, sussurros quase inaudíveis atrás da porta de seu quarto. Intrigado e um pouco alarmado, decidiu investigar. Ao abrir a porta, o corredor estava vazio, mas o som dos passos continuava, descendo em direção ao porão do hotel. Seguindo os passos até o porão, Lucas encontrou uma velha porta de madeira no final de uma estreita escada de pedra. Com cada passo que dava, o ar ficava mais frio e o som de uma conversa em voz baixa se tornava mais claro. Empurrou a porta que rangeu ao abrir-se, revelando uma pequena sala iluminada por velas. No centro, um grupo de pessoas vestidas com roupas de outra época parecia participar de algum tipo de ritual. Paralisado pela cena diante dele, Lucas tentou recuar, mas uma mão fria se fechou sobre seu ombro, girando-o. À sua frente, uma mulher de aspecto etéreo, com olhos profundamente tristes, o olhava fixamente. "Você veio para nos contar a verdade?", sussurrou com uma voz que ressoava com um eco sobrenatural. Antes que pudesse responder, a sala começou a girar e Lucas caiu na escuridão. Acordou em seu quarto no dia seguinte, convencido de que tudo havia sido um sonho, até encontrar uma antiga pena de tinta em seu bolso, não pertencente a seu tempo. Lucas passou o resto de sua estadia investigando a história do hotel, cada vez mais convencido de que havia vislumbrado um passado que ainda vivia dentro de suas paredes. Decidiu que essa experiência seria o coração de seu próximo livro,
Um relato de um hotel onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira inexplicável e aterrorizante.